Quem é o administrador da sociedade e qual a sua responsabilidade em relação a ela? Olá, eu sou Luiz Costa e hoje eu vou tratar desse tema com vocês. A administração da sociedade, ela pode ser feita tanto uma pessoa que é sócia como uma pessoa que não é sócia. É totalmente possível. E como que essa pessoa se torna administradora? Isso pode ser feito dentro do contrato social, por exemplo, no momento da sua constituição, ou mesmo uma alteração dentro do contrato, ou em ato separado, ou seja, uma assembleia, uma reunião de sócios, é possível você inserir uma pessoa como administradora. E quando você coloca essa pessoa, você tem que ter essa ciência que ela tem poderes para falar em nome da sociedade, poderes em nome dela. Por quê? Muita gente acredita que quando você é sócio, você tem todos os poderes em relação àquela sociedade. Eu sou dono, então eu posso contrair empréstimo, eu posso assinar qualquer contrato. Não é assim. Na verdade, é o administrador que pode fazer isso. O dever do sócio, que não é administrador, é simplesmente ou trabalhar dentro da sociedade, executando algum tipo de serviço, ou não trabalhar e apenas empregar o capital, né, investir nela, ou simplesmente o seu direito de voto naquelas reuniões de sócios que vão decidir determinada matéria. Mas o dia a dia ali é feito pelo administrador. Se a gente fosse fazer algum comparativo, o administrador ele seria como um poder executivo nosso, igual nós temos prefeito, governador, presidente, ou seja, ele vai executar o dia a dia, ele vai fazer todas as atribuições que estão dentro do objeto social, daquele contrato social, para cumprir a finalidade da sociedade. Então ele trabalha em prol da sociedade, em nome dela, ele assina por ela, então ele é representante. Isso traz uma grande responsabilidade para ele. Tanto é que o administrador ele é responsável pelos atos que, por culpa dele, prejudicar a sociedade, podendo ela processá-lo, por exemplo, ou aquela terceira pessoa que foi prejudicada. Então a responsabilidade dele é muito grande do administrador. E eu posso ter mais de um administrador? Pode, e muitas vezes deve. Por quê? Não adianta, depender do tamanho da sociedade, você falar que só tem uma pessoa que vai administrar tudo, que vai ter toda essa responsabilidade, sendo que ela não consegue. Isso vai fazer que ela prejudique a sociedade e a si. Então, muitas vezes, é interessante você, dentro do contrato social, ou em um outro ato separado, colocar que aquela pessoa ela vai exercer uma determinada atividade, atividade A, atividade B, atividade C, e um outro administrador vai fazer A, D, E e F, por exemplo. Nisso, a gente tem muitos exemplos utilizados também em startups, mas que também vieram dos grandes mercados, que são os diretores, os presidentes, vice-presidentes, o CEO, o CFO, o C-Level, de modo geral. Então, é importante você delimitar poderes para as pessoas, para que elas não extrapolem esses poderes também, e que você consiga fiscalizar, não entregando uma grande carga para as pessoas. Uma coisa também que é muito importante é que às vezes as pessoas acreditam que o administrador ele pode delegar. Não há delegação, e aqui eu estou falando apenas de sociedade limitada, não há delegação em relação ao administrador, ou seja, ele não pode chegar e falar, olha, agora você vai ficar um mês respondendo por mim, sendo eu, por exemplo, me representando. Não pode. O máximo que pode fazer é ter um instrumento, né, um mandato, por exemplo, para que ele pratique um determinado ato específico. Olha, vai lá e resolva isso aqui especificamente para mim. Mas a atribuição de administrador ela não pode ser transferida, ela não pode ser delegada dele para outro. Então é uma questão muito importante que precisa ver. E a responsabilidade dele é tanta que anualmente as contas da sociedade, elas que são feitas por ele, junto com a contabilidade, com outras pessoas contratadas, é de responsabilidade do administrador. Então, anualmente, até, por exemplo, os 4 meses posteriores ao fim do exercício social, via de regra, o pessoal coloca muito 31 de dezembro, ou seja, até lá para o dia 30 de abril, essas contas precisam ser aprovadas por todos os sócios desse administrador, que poderá, inclusive, ser até destituído desse cargo, se caso ele traga algum problema ou que ele faça alguma violação contra a sociedade ou mesmo que eles não gostem do trabalho dele. Então essa conta ela precisa ser entregue. Então é a prestação de contas, balanço patrimonial, inventário anual, demonstração de resultado, por exemplo. Então tudo isso está dentro da bagagem que o administrador precisa fazer.
É uma grande responsabilidade, então você precisa saber quem é que vai ser seu administrador. Não necessariamente precisa ser um sócio, às vezes nem deve ser um sócio, porque não tem uma aptidão para aquilo especificamente. Então é muito importante saber quem é ou quem são os administradores, quais as suas competências e quais as atribuições que eu vou entregar para que ele faça a melhor gestão possível na minha sociedade e consiga atingir não só o objeto social, como o crescimento dela e a própria expansão daquela atividade. Gostou desse vídeo? Ativa o sininho aqui embaixo, siga nossos próximos vídeos, nos próximos temas e que vocês vão gostar dentro do direito empresarial, startups e investimento. Muito obrigado!